Por que Jesus não escolheu João Batista como apóstolo? Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. João Batista era aquele que conhecia muito Jesus, muito mais do que os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus vão demorar muito para conhecer Jesus verdadeiramente, para saber quem ele é. Durante os seus 3 anos de ensinamentos, os discípulos vão compreendendo mais ou menos. Só depois, nem mesmo com a morte de Jesus, eles vão entender. Mais ainda, eles vão ficar tristes porque Jesus foi morto, então acabou aquele reinado que eles tanto sonhavam. Nós podemos ver nos discípulos de Emaús que se distanciam de Jerusalém, que vão em direção a Emaús, e antes que chegassem à casa deles, ali Jesus se encontra com eles e faz arder o coração, como nós já sabemos essa história. Mas João Batista é aquele que compreende muito antes. Os discípulos vão compreender depois com Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e essa compreensão passa por uma oferta plena da vida, porque eles vão anunciar sem medo o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, vai purificar o medo do coração dos discípulos, vai libertar o medo dos discípulos, que o medo amarra. Mas ali não estava João Batista. João Batista não foi escolhido como apóstolo. Por quê? Porque Deus escolhe João Batista para uma missão especial, não apóstolo. Às vezes nós ficamos dizendo, mas por que esse homem, esse jovem, não vai para o seminário? Porque ele tem, assim, sinais muito fortes de vocação. E alguns, depois que casam, dizem assim, por que não fui para o seminário? Então começa a entrar em dúvida. Porque Deus nos escolhe de modo muito especial, individual, para a missão. E assim também vai fazer com João Batista. Por que estou dizendo isso? Porque João Batista era alguém que conhecia muito Jesus. Ele tinha discípulos, ele é aquele que anuncia Jesus, ele é um Messias, é a voz do deserto, ele é aquele que vai batizar Jesus, né? Então ele está muito ligado ao mistério de Cristo e conhece profundamente, é tanto que ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos não vão compreender. Então João Batista apresenta aos seus 2 discípulos, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. Voltaram-se para ele e Jesus perguntou, voltando-se melhor para eles, Jesus perguntou aos discípulos, o que estáis procurando? Mestre, onde moras? Assim os discípulos vão dizer. Um desses discípulos é André, irmão de Simão Pedro. Então André, irmão de Simão, era discípulo de João Batista, vai deixar João Batista para ser discípulo de Jesus, porque João Batista apresenta Jesus. E ele, quando eles perguntam onde moras, Jesus vai responder, vinde ver. Então eles vão lá e vão ficar com Jesus, vão permanecer com Jesus. André, que era irmão de Simão Pedro, ele foi um dos discípulos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar o seu irmão Pedro, Simão. Mas ele não disse para Simão, olha,
eu estive, eu encontrei ou encontramos o Cordeiro de Deus. Mas ele vai dizer, encontramos o Messias. Aqui tem um detalhe importante, porque Cordeiro de Deus, ora, Cordeiro é aquele que é feito o holocausto, que é morto, onde oferecemos os pecados. Não, ele é o Messias. Então André vai apresentar a Simão Pedro como o Messias. Sim, ele é o Messias, mas não no modo como eles pensavam, porque era aquele Messias que Israel esperava para governar Israel, e aqui os discípulos ficam muito animados, é tanto que nós vemos Tiago, João chegando depois, querendo os primeiros lugares, os outros discípulos já ficam perturbados com aqueles dois que chegam já querendo os primeiros lugares. Então esses que estão seguindo Jesus, eles estão ainda nessa lógica desse Messias ainda, que eles não sabem quem é, que vão saber depois quem é esse Messias. Eles vão compreender o Cordeiro de Deus depois, só com o Espírito Santo é que eles vão compreender. Mas João Batista já compreende, porque nós conhecemos também a história de João Batista cheio do Espírito Santo. João Batista era uma vocação muito especial. Então, André, apresentando para Pedro, André vai conduzir Simão, vai conduzir Simão a Jesus. E Jesus vai olhar para Simão e vai dizer, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ora, por que Jesus não escolheu André para ser Cefas, para ser, vamos dizer, o Papa, já que André era discípulo daquele que conhecia muito Jesus, que é João Batista? Mais uma providência de Deus. Deus escolhe quem Ele quer e quando quer. E vai escolher Pedro. Pedro, um homem também muito simples, um homem não perfeito, mas que vai crescer na perfeição. Vai demorar, mas vai crescer na perfeição. E assim como Jesus foi morto, também Pedro será morto, será entregue, e entregue livremente, por amor ao modo do seu mestre Jesus. Então, vocação é sempre um chamado pessoal. Deus chama todos à santidade e depois chama a cada um, mesmo que tenha sinais externos, mas nem sempre é a vocação, porque a vocação ela é muito mais profunda do que alguns sinais externos. É muito profunda. Eu já perguntei a alguns jovens, você quer ser sacerdote? Assim, parece que a pessoa já estava com o rosto sacerdotal e me diz, não, eu quero me casar. Então, é assim, nós não conhecemos pelo rosto. Claro que depois se vai crescendo nas atitudes que se configura um sacerdote, que se configura um esposo, uma esposa, uma virgem consagrada. Cada um vai se configurando, mas tudo essa configuração é todo um processo de configuração a Cristo. Na igreja nós não somos iguais, não seremos iguais, não tem essa coisa de igualitarismo, não, iguais nesse sentido de vocação. Nós somos diferentes. Esse grande corpo de Cristo, com tantos membros diferentes, como cantou São Paulo, mas tudo governado pela cabeça, que é Jesus. Todos governados por Jesus, rumo a Jerusalém Celeste, rumo ao céu. Agradeçamos ao Senhor essa grande riqueza, a vocação especial de João Batista, a vocação especial dos apóstolos e a nossa vocação. Amém.